Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de segunda-feira, 25 de março de 2024. Hoje temos uma nova cortina de fumaça lançada pela imprensa esquerdista, agora mundial. Olha só, o negócio já ganhou uma escala maior aí, mundial. Estamos falando do New York Times, para tentar tirar o foco do vexame que Lula vem passando nos últimos dias. E mais uma vez tem que falar dele, né? Aquele que traz audiência, aquele que desperta o interesse da população. Mais uma vez usam Bolsonaro como cortina de fumaça. Só que dessa vez o tiro saiu pela culatra logo de cara. E eu vou mostrar para vocês. Por isso fica até o final desse vídeo. Tem novos já desdobramentos, temos algumas atualizações, alguns questionamentos sendo levantados aí a público que vale a pena a nossa atenção. E isso aqui, vou falar para vocês, pode dar muito, mas muito ruim. E não é pro Bolsonaro não, vocês vão entender. Por isso já deixa o like nesse vídeo, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse conteúdo para frente, não menos importante, comenta aqui de que cidade você está me assistindo. Na tela tem aqui para vocês a notícia original, da onde ela veio. Sim, tá aqui em cima, não sei se aqui fica melhor para vocês verem. New York Times, um jornal americano esquerdista, fez aqui a exclusiva matéria sobre Bolsonaro na embaixada da Hungria. Tá aí a matéria original, foi publicada aí às 3h19, horário local lá dos Estados Unidos, às 3h19 da tarde do dia de hoje, então do dia 25. Aqui deixa eu traduzir para vocês, só para vocês verem aqui o que saiu. Vídeo. Bolsonaro enfrentando investigações se escondeu na embaixada da Hungria. Imagens de câmera de segurança obtida pelo New York Times mostram que o ex-presidente do Brasil passou 2 noites na embaixada da Hungria em um aparente pedido de asilo. Um tanto quanto estranho. E aqui, ó, vale a pena a gente já destacar quem são os responsáveis por essa matéria. O Jack Nickas, o Christopher Coach, acho que se fala, o Leonardo Coelho e o Paulo Montori. Então, esses são os responsáveis. Por que eu tô falando o nome deles? Porque acredito que nos próximos dias teremos novos desdobramentos. Enfim, é uma matéria bem extensa que fala aqui que em 8 de fevereiro a PF do Brasil confiscou o passaporte de Bolsonaro e prendeu 2 de seus assessores. E aí, 4 dias depois, Bolsonaro estava na entrada da embaixada da Hungria esperando para entrar de acordo com imagens da câmera de segurança da embaixada obtidas pelo New York Times. Estranho. Mas enfim, vamos seguir. O ex-presidente apareceu ficar na embaixada durante os 2 dias seguintes, mostrou filmagens acompanhados por 2 seguranças e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe. Bolsonaro, alvo de diversas... Aí tá aqui, ó, mais um artigo completo, não sei o que lá. Enfim, a matéria é extensa, fala bastante coisa, com imagens de satélite, vale a pena a gente destacar, ó. Carro estacionado visto na imagem de satélite. Tudo devidamente documentado. O advogado de Bolsonaro disse que o comunicado segundo que o ex-presidente permaneceu na embaixada para discutir política com o diplomata húngaro. Temos também, não só palavras do advogado, mas o próprio Bolsonaro, durante o evento que aconteceu hoje, para desespero da esquerda, onde Michele foi homenageada, Bolsonaro deu uma palavra, ele já falou sobre isso, eu vou trazer para vocês, então tem muita coisa para a gente conversar aqui. Enfim, essa aqui é a manchete. Eu não quero nem entrar nela a fundo, porque é especulação. O grande fato é, Bolsonaro sim esteve na embaixada. E o Fábio Vangar traz aqui, ó, uma nota. Num dia está na água de Angra dos Reis, no outro está tentando desaparecer numa embaixada. É maluquice total. Não sabem mais como conter o derretimento do governo e atacar o presidente Jair Bolsonaro. E aqui, ó, comunicado aos veículos de imprensa. O ex-presidente da República... Deixa eu dar um zoom nisso aqui para vocês acompanharem comigo, que acho que vai ficar mais interessante. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui fica bom para vocês acompanharem junto comigo, ó. Tá aí, ó. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é de conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Só aqui já cai por... Olha só, olha como que eu gosto de quando acontecem essas coisas. Por quê? A imprensa lulista
jura que Bolsonaro não tem relevância política mundial alguma, nem nacional, né? Fala que ele tá esquecido. Por mais que eles falem de Bolsonaro 24 horas por dia para conseguir ter a atenção da população. Mas aí, diante desse fato todo, o advogado de Bolsonaro tem que relembrar uma coisa. Bolsonaro tem bom relacionamento com o resto do mundo. Nos dias que. E não para por aí, tá? Bolsonaro ainda vai fazer uma revelação no seu vídeo sobre Israel que é interessante. Fica até o final aí. Ó, nos dias em que esteve hospedado na embaixada Maggiara, a convite do o ex-presidente brasileiro, conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. Aí tá aqui os advogados, o Vanguard assinando também, ó. São Paulo, 25 de março de 2024. O fato é, olha como faz sentido. Eles estão tentando criar um contorcionismo até para já falar em prisão de Bolsonaro. Mas vamos analisar os fatos, vamos ser racionais aqui, vamos deixar a emoção de lado. Bolsonaro tem o passaporte apreendido. Isso aqui não é motivo para ele falar para o resto do mundo o que está acontecendo no Brasil? Não é de interesse do resto do mundo saber que o ex-presidente teve seu passaporte confiscado não por corrupção, não por roubo, não por desvio de dinheiro, não por nenhum crime que tenha na Constituição, mas porque ele fez uma reunião com embaixadores sobre o método da eleição brasileira. Não é no mínimo de interesse do resto do mundo saber que isso está acontecendo no Brasil? E o Bolsonaro, como protagonista disso tudo, não tinha direito de expor isso para o resto do mundo? E qual é a forma de expor sendo que ele não pode sair do Brasil? Indo às embaixadas, permanecendo lá e conversando. Júnior, tinha necessidade de Bolsonaro dormir na embaixada? Bom, hoje ele está dormindo no palácio aqui de São Paulo com Tarcísio. Entendem? Bolsonaro é de fazer isso. Não é algo que aconteceu pela primeira vez. Bolsonaro sempre teve esse costume. Seria estranho se nunca tivesse acontecido isso e aí ele fosse fazer. Aí sim. Mas diante de uma rotina, a gente tem que deixar isso detalhado. Então, sem mais delongas, vamos aqui também para um outro ponto interessante. O Rafael traz aqui, ó. Jornalismo brasileiro tentou empurrar seu jeitinho para cima do gringo, tirando conclusões sem provas, mas tomou uma desviada. E aí, aqui o jornalista, ó, o Jack... Olha lá, quando eu falei que a gente ia ter atualizações. Aqui temos Jack Nicholson, ou seja, alguém que que fez a reportagem no New York Times. Olha só. Preste bem atenção nisso. Falei que a gente ia ter atualizações. Olha a primeira aí, ó. Dando entrevista para a CNN Brasil, e aí eles falam sobre o pedido de exílio. E olha o que ele fala. Preste bem atenção nessa tratorada aqui que a CNN já tomou. E nesse contexto, então, Jack, faz sentido a hipótese de que Bolsonaro estaria pedindo asilo na hipótese de ser preso. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho provas disso. A gente publicou gravações que mostraram que o ex-presidente dormiu na embaixada por 2 noites e isso aconteceu 4 dias da PF confiscou a passaporte dele. Não, certo, não há provas disso. A gente está tecendo um raciocínio político aqui, né, de análise. Ah, tá. Não há prova disso. Estamos tecendo aqui uma análise política. Entenderam? Porque o Fábio Vanguard diz que é tudo fake news, especulação fictícia. O próprio cara que fez a matéria está falando, eu não posso afirmar nada. Bolsonaro foi à embaixada. Ponto. Mais uma vez, a narrativa já sai furada. E aí, o que acontece? Acaba virando chacota nas redes sociais. O Nicolas traz aqui. Se você viu a manchete, Bolsonaro suspendeu a embaixada e pensou, e daí? Fique tranquilo. Todo mundo está pensando assim também. Só a mídia mesmo que está narrando como se fosse um ato criminoso.
E o Esperidião a mim aqui, o senador, traz algo interessante. Recebi de um repórter da UOL a seguinte pergunta: o senhor teria algum comentário sobre a matéria do New York Times afirmando que Bolsonaro teria passado 2 dias na embaixada da Hungria após ter passaporte confiscado? Minha resposta ao repórter escondeu do quê? Dos investigadores dos móveis da Alvorada ou dos investigadores do crime de Marielle? Ou da Polícia Eleitoral da Venezuela? E aí ele traz aqui a matéria do Globo. Olha só o nível que chegamos. A Anitta também ironiza. Nossa! Descobriram que ela coloca até ironizando, né? Bolsonaro dorme fora de casa. Essa investigação foi paga por quem? Pela dona Michele. Tá parecendo que é a mulher dele querendo saber onde Bolsonaro anda, não é mesmo? A Thaís até questiona a PF, né? PF abre inquérito para investigar ida de Bolsonaro à embaixada da Hungria. Aí ele questiona, né? PF não tem mais o que fazer, não? Porque cadê a PF investigando aí a questão dos móveis? Cadê as 24 horas para Lula dar explicação? Não. Mas basta vir uma reportagem. Agora a gente vai entrar num ponto interessante. Que já segue, né, agora com um caráter aqui, né, de cadeia para Bolsonaro. Por quê? Porque ele posou numa embaixada. Que, enfim. Tá aí, ó. Manchete. Eu tenho que dar risada disso daqui, porque vocês vão entender como que a coisa vai ficar interessante. Aí já vem aqui, né? Babano. Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Supremo diz que Bolsonaro pode ser preso por visita à embaixada, mas a cautela. E aí vem toda... Lembrando, tudo especulação. Matéria que saiu aqui, ó, às 3h09 da tarde. Eu até demorei para gravar esse vídeo depois da manchete, porque eu quis esperar os desdobramentos. Por quê? Diante desse cenário todo, e tudo virando chacota, inclusive agora até com a PF entrando no meio, né? Esquece de pedir... esquece não, né? Dorme em berço esplêndido quando é Lula, mas quando acontece qualquer coisa com o Bolsonaro já tá lá, mostrando, né? Serviço, enfim. Serviço de quem? Enfim. Tô falando demais já. Mas aqui, lembrando que tudo isso, agora a gente vai partir para um ponto interessante, para o fio da meada. Lembrando que isso aqui foi divulgado por um jornal esquerdista, New York Times, totalmente declarado à esquerda. O Eduardo Bolsonaro traz aqui um questionamento que é onde me chama a atenção. Estranho como as imagens do circuito interno de TV de uma embaixada estrangeira vazam e ninguém se pergunta como. Cadê a imprensa questionando como vazou? Quem vazou? Mas o Eduardo questiona. Serviço de inteligência de algum país? Hacker a serviço de quem? Por que um assunto do Brasil e Hungria foi vazado de um jornal esquerdista americano? Somos tão ingênuos assim? Pera lá, que agora ele levantou mais um ponto. Um assunto entre Brasil e Hungria? Verdade, né? Essa é nova. Aí, ó. Vazado por um jornal americano? Quanto mais a gente raciocina, mais estranha a coisa fica. O grande fato concreto é que esse vazamento de imagens da embaixada húngara vai azedar. Soberania não pode ser tratada como paparazzi, ainda mais de um país membro da OTAN. E lembrando, onde a coisa fica interessante, só para vocês entenderem. Eu sei que tem muita gente que tá falando, José, não vai dar em nada. Esse é um país contrário a Lula. Sério que vocês acham que o presidente da Hungria, primeiro-ministro da Hungria, vai tratar esse vazamento numa boa? Eu duvido e duvido muito. Ao contrário de Bolsonaro, quando foi... como vamos falar aqui? Tem que tomar cuidado com as palavras, mas... Quando aconteceu o caso lá, que ele tinha a reunião com o Gutierrez nos Estados Unidos, e aí, assim, esqueceram do carro dele e da Michelle, ele teve que ir correndo a pé, inclusive perdeu essa reunião por, vamos chamar de responsabilidade do Itamaraty, da questão da embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. Agora a situação é bem diferente, se é que vocês me entendem. Se ficou confuso é porque eu não posso usar as palavras que eu gostaria. Vivemos tempos sombrios, vale a gente lembrar que estamos em uma democracia relativa. O que não é relativo
É Bolsonaro rasgando o verbo agora, explicando sobre tudo isso. Durante o evento do PL em São Paulo, Bolsonaro falou sobre a sua ida à embaixada húngara. E aqui ele fala também, ele traz um ponto interessante, ele menciona sobre Israel. Eu peço a desculpa que esse vídeo está ficando mais extenso do que eu gostaria, mas a gente precisa aqui detalhar bastante sobre isso. Acompanha aqui o que Bolsonaro fala. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Tá? Converso com os embaixadores. Não tenho o passaporte, está detido, só estaria o Tarcísio, juntamente com o Ronaldo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho. Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Vou detalhar para vocês. Tarcísio e Caiado, na última semana, estiveram em Israel. Bolsonaro era para estar junto. Lembro, até trouxe aqui nos vídeos anteriores. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, fez o convite a Bolsonaro. Agora a informação nova. Bolsonaro traz aqui. Passou despercebido para muita gente, mas na hora que eu vi isso, eu falei, interessante. Era para eu estar. Ou seja, podem ter certeza, Bolsonaro já comunicou também a Israel o que vem acontecendo no Brasil. Joguei no ar. Quem pegar, pegou. Mas o fato é, Israel, o que o Bolsonaro levou para a Hungria, ele levou para a Argentina, levou já. Agora, a gente fica sabendo, né? As palavras por cima ali, bem rapidamente, Bolsonaro falando sobre Israel. Ou seja, o mundo começa a ter ciência. Júnior, vai adiantar alguma coisa? Vão fazer algo por nós? Aguardem as eleições dos Estados Unidos, que com certeza teremos novas atualizações. E falando sobre atualizações, cabe a gente lembrar, a esquerda tentou de tudo impedir que a homenagem a Michele Bolsonaro acontecesse, mas teve. Inclusive por isso hoje Bolsonaro estava em São Paulo. Detalhe, de casa cheia. Vale a pena a gente lembrar. Esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso do que eu gostaria, mas eram informações que eu não podia deixar de trazer para vocês. Temos boas novas atualizações. O tiro, mais uma vez, saiu pela culatra. Agora vamos aguardar qual vai ser aí o posicionamento da Hungria, o que a Hungria vai fazer. Eu tenho certeza que isso aqui não vai ficar de graça. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, clica no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo pra frente, me ajuda aí no engajamento, deixa aí seu comentário também. Não menos importante, se você gostou desse vídeo e não me segue, me siga aí para mais vídeos como esse. Fiquem com Deus e até o próximo